Eu vim trazer um tema para vocês. Quando eu cheguei aqui, falei, gente, mas a igreja caprichou na decoração. Porque eu vim falar para vocês, sabe sobre o quê? O que está escrito aqui? Reforma, né? E a igreja está passando por uma reforma, sim. Por que faz a reforma? Por que está acontecendo a reforma aqui na igreja? Me fala, por que está acontecendo? Forro do teto, não é? Quando vai reformar alguma coisa, é para ficar pior? Não, para ficar melhor, né? Então, eu quero falar justamente sobre reforma hoje. Por isso que quando eu cheguei aqui, falei, uau, né? Vamos falar sobre reforma. Mas não é uma reforma qualquer que eu quero falar. E eu quero falar também que essa reforma que aconteceu, foi a reforma que aconteceu em uma igreja. Numa igreja também, né? Mas com certeza não foi esse tipo de reforma que aconteceu nessa igreja há muitos anos atrás. E essa reforma, ela foi feita por muitos homens. Mulheres também participaram desse período da reforma, mas teve um homem especial que eu quero falar sobre ele, né, que o nome dele é Martinho Lutero. Olha o tamanho da identidade dele aqui, né? Então, quem que foi Martinho Lutero? Só para vocês entenderem. Ele era um monge, né? Monge agostiniano, professor de teologia germânico, nasceu na Alemanha e tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. E ele nasceu, o aniversário dele seria pertinho agora, dia 10 de novembro de 1483, muito tempo atrás, nasceu na Alemanha. Então, essa reforma que Martinho Lutero foi uma das pessoas que encabeçou, mas ele é uma das peças principais dessa reforma, que é o que eu vim falar para vocês hoje, né? Nós estamos aqui, hoje é dia 2 de novembro, mas nós estamos aqui em comemoração ainda no mês de outubro das crianças, por isso que esse culto é tão especial assim, né? E Martinho Lutero, como ele era um monge, era como se fosse um padre. E ele morava lá e ele tinha todo acesso à escritura, só que era da igreja católica. Naquela época, somente as pessoas, né, somente os monges, os papas, os padres, que tinham acesso às escrituras. O que é escritura? O que é escritura? Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, graças a Deus, a gente tem a nossa Bíblia. Levanta a Bíblia, quem trouxe Bíblia, deixa eu ver. As crianças menores, maiores, ó, a Bíblia do embaixador, que coisa linda, né? Então, naquela época, na época de Martinho Lutero, não, as Bíblias só tinha nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Então, só quem sabia falar hebraico, aramaico ou grego, que poderiam ler a Bíblia, porque era uma outra língua. Imagina, a gente não conseguiria ler, de jeito nenhum. E Martinho Lutero, ele estudava muito, porque ele era um monge, ele era uma pessoa que estava se preparando. Na verdade, ele era até um professor das Escrituras. Então, ele tinha acesso à palavra de Deus. E quando ele começou a estudar a palavra de Deus, ele começou a ver que algumas coisas não estavam certas na igreja que ele participava, de acordo com a palavra de Deus. Foi aí então que aconteceu essa tão importante reforma, né, que a gente conhece por reforma protestante. Reforma protestante. A gente vai entender por que dessa palavra tão grande aqui. Mas é sobre essa reforma que eu quero falar. Não da reforma que está acontecendo aqui, ou da reforma de algo que está estragado, ou que precisa ser melhorado. Mas sobre essa reforma protestante. Então, o nosso homem, né, a pessoa que é responsável, que foi por essa reforma, foi
Martinho Lutero, né? Então, ele começou a olhar e viu que algumas coisas que a igreja fazia não estavam corretas com a palavra de Deus, porque ele começou a estudar a palavra de Deus. E ele viu e falou assim, não, está errado, isso aqui não é desse jeito mesmo. E então, graças a Deus, ele tinha acesso à Bíblia e era uma pessoa que estava, sim, incomodada com aquilo que estava acontecendo. Né? Igual essa reforma aconteceu aqui, porque a gente fica incomodado, precisa de melhorar os bancos, precisa de melhorar o teto, precisa de melhorar. Né? E aí, então, ele viu que precisava realmente melhorar bastante o que aconteceu. E aí, então, né, no dia 31 de outubro de 1517, lá na porta da igreja que ele fazia parte, Martinho Lutero colocou um aviso. Naquela época, os quadros de avisos eram colocados assim. Então, pensa, dia 31 de outubro, né, último dia do mês de outubro. 1º de novembro, geralmente a Igreja Católica, ela comemora o dia de todos os santos, porque eles adoram santos, imagens, aí eles falam assim, para não esquecer nenhum, então eles fazem o dia de todos os santos. Então, nesse dia, por que Martinho Lutero escolheu o dia 31 de outubro? Porque nesse dia, 1º de novembro, todas as pessoas iam lá para a igreja. E ele pensou, já que todo mundo vai estar lá, eu vou colocar o meu anúncio. Vou colocar ali, lá na porta da igreja. Ele pôs bem na porta mesmo da igreja, que era o lugar que eles podiam ver, né? E colocou justamente as teses dele. Foram 95 teses, né? O que é isso? São pontos principais que ele estudou e viu que a igreja precisava dessa reforma. Então, 95 teses, 95 defesas, que ele falava assim, olha, isso está errado. A igreja está fazendo isso, mas ela não pode fazer isso de acordo com a Bíblia. Né? E ele foi corajoso, sabe? Nós precisamos ser corajosos para viver neste mundo e anunciar até que Cristo volte. Todos nós precisamos ter coragem de abraçar o Evangelho, de viver a palavra de Deus. Martinho Lutero teve essa coragem. E aí, ele afixou lá na porta da igreja essas 95 teses. Que essa reforma, né, olha aqui para vocês verem, a igreja estava toda estragada, mas não simplesmente por causa de reforma. Ela precisava de muitos pontos a serem feitos. Então, Martinho Lutero foi olhar e olhou que pontos eram esses que precisavam dessa reforma protestante. Primeiro, sabe o que acontecia? As pessoas da igreja cobravam para as pessoas terem perdão dos seus pecados. Imagina, todo mundo erra. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E aí, então, quando a pessoa pecava, ela tinha que pagar um preço de dinheiro mesmo, de moeda, sabe? Para poder ter o perdão dos seus pecados. Martinho Lutero leu a Bíblia e ele não achou em lugar nenhum que estava escrito isso, que tinha que pagar pelo perdão dos pecados. Tinha mais ainda, não era somente o perdão dos pecados. Eles falavam que as pessoas tinham que pagar também pela salvação, para um dia poder morar no céu. Imagina, ter que pagar para poder ir lá para o céu. Mas Martinho Lutero falou, não, esse negócio está errado. Tinha até um homem que ele cobrava das pessoas, a cobrança chamava indulgências. Vamos falar essa palavra? Indulgências. Era a forma que eles cobravam. Tinha um homem que ele pegava o seu cofrinho e ele falava assim, olha, assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma para o céu vai. E aí ele falava assim, põe moeda aqui, põe moeda.
Assim que uma moeda no cofre cai, uma alma para o céu vai. E aí ficava cobrando das pessoas, simplesmente para terem a salvação. Martinho Lutero leu a Bíblia, falou: tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Está errado. A gente precisa de reformar. Por isso que chama-se reforma protestante. Protesto é quando a gente vê que está algo errado. Tem algo que está acontecendo que precisa ser modificado. Por isso chama-se reforma protestantes. E sabia que nós, os evangélicos, somos chamados protestantes? Que delícia! Saber que nós somos esses que protestam contra o que está acontecendo de mal no mundo. E aí, então, essa reforma começou, quando Martinho Lutero colocou essas 95 teses lá na porta da igreja. Então, primeiro, a cobrança do perdão dos pecados e também da salvação. A reforma também aconteceu por quê? Porque a igreja católica, ela vendia cargos. Ah, você para ser um duque, para você ser alguém importante, você tem que pagar tanto. E com isso a igreja só ficava rica. E tinha um monte de histórias. Um monte de histórias que eles falavam assim, sabe, mentiam. E as pessoas tinham que pagar. Tinham que livrar até a alma dos seus parentes, que ficavam que para não ir para o inferno. Falavam, só existe o inferno, existe o céu. Então, para seus parentes não irem para o inferno, você tem que pagar para poder eles irem para o céu. E era uma forma absurda que estava acontecendo. Então, eles tinham que pagar isso também. Outra coisa é que eles ensinavam errado o que a Bíblia ensina de certo. Eles pegavam, muitas vezes, parte de um versículo e falavam que era aquilo que eles estavam. E como o versículo estava escrito em outra língua, as pessoas tinham o quê? Que acreditar neles. Aí eles pegavam as partes da escritura, que eram tipo pergaminhos assim, sabe? E falavam assim, olha aqui, está escrito que vocês precisam de pagar. E vocês têm que pagar, porque senão vocês não vão para o céu. E aí Martinho Lutero falou, não, está errado. A gente não pode pagar por isso está totalmente errado. Então, o que ele fez? Ele protestou. Ele fez algo que as pessoas gostaram. Você acha que a igreja que ele fazia parte gostou? De jeito nenhum. A história nos conta que tentaram matar ele, chegaram com todos os seus escritos e falaram assim, olha, nega o que está escrito aqui. Fala que o que você escreveu é mentira. Fala que é mentira. Eu quero que vocês falem que é mentira. Aí sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, se vocês me provarem pela palavra de Deus o que eu escrevi estiver errado, eu assumo que está errado. Mas eu quero que vocês me provem pela palavra de Deus. Então é ela que vence todas as coisas. Por isso nós devemos encher a nossa mente, encher o nosso coração da palavra de Deus. Como que a gente vai pregar a palavra de Deus se a gente não tem ela cheia na nossa mente e principalmente no nosso coração? Nós precisamos aprender. E aí, para que ele não fosse morto, né, alguns homens foram lá, raptaram ele, levaram ele preso. Ele ficou algum tempo preso num castelo. Sabe o que ele fazia lá? Sabe o que ele fez lá? Ele traduziu o Novo Testamento para a língua do país dele, para a Alemanha. E aquilo para a igreja católica era um horror. Falou, como que pode ter? Nenhuma outra pessoa pode ter contato com as escrituras. Não, é somente os monges, os padres e os papas. Imagina, se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos a palavra de Deus hoje. Mas homens como Martinho Lutero e muitos outros fizeram isso. E eles trouxeram essas verdades para cada um de nós. Vamos aprender as 95 teses de cor?
Não, vamos resumir em 5. Tá bom? As 95 teses, depois você pode até pesquisar, quem for mais curioso, né? A gente tem até um livro que tem essas 95 teses, mas a gente consegue resumi-las em 5 solas, né? A palavra sola vem do latim, né? Então, que significa somente, tá? Então, aqui tem as 5 solas de Martinho Lutero. Primeira delas, sola fé, né? Sola fide, né? Que é somente a fé. Ele achou na palavra de Deus, que está escrito que somente pela fé nós podemos ser salvos. Não precisa de pagar, não precisa de fazer penitências. Somente a fé nós podemos acreditar em Cristo. Por isso ele protestou, por isso ele falou, nós precisamos saber que essa é a verdade da palavra de Deus. Então, somente a fé, somente a graça. Quando a gente recebe um presente, esse mês é meu aniversário, daqui 20 dias. Aí, quando eu recebo um presente, eu pago por esse presente? Eu pago pelo presente que eu vou receber? Não. Quem paga é quem comprou o presente para mim, não é? Então, é de graça. Foi isso que ele aprendeu na palavra de Deus. É somente a graça. Não precisa de pagar. Não precisa de fazer penitências, de ir ajoelhado, se arrastando. E, infelizmente, isso ainda até hoje acontece. Muitas pessoas ainda dependem da sua fé, da sua salvação, pelas obras que eles fazem. Mas a Bíblia nos diz, é somente pela graça, tá? Então, vamos falar somente a fé, somente a graça, né? O outro, solos Christus, é somente Cristo. Muitas vezes, na igreja que Lutero participavam, eles colocavam a pessoa, o Papa, por exemplo, como alguém muito superior, alguém que precisava de ter reverência para eles, se ajoelhar para eles. E acreditavam que as bênçãos dessas pessoas, se o Papa colocasse a mão na cabeça de alguém, nossa, eu estou abençoado, porque esse Papa pôs a mão na minha cabeça. Só que ele aprendeu que é somente Cristo. Somente Cristo fez o sacrifício por nós. Por isso nós também somos chamados de cristãos, pessoas que seguem a Cristo. Então é somente Cristo, não tem outra forma de irmos a Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente Cristo que pode nos levar a Deus. Vamos falar os 3 primeiros? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura. O que é a Escritura? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É somente a Bíblia. E a gente precisa de ler a Bíblia. A gente precisa de ler a Bíblia. Sabe como que a gente tem que ler a Bíblia? É como se fosse um alimento. Quem almoçou hoje? Todo mundo almoçou hoje, não almoçou? Hoje é domingo, todo mundo almoçou. Aí a gente vai almoçar só domingo que vem de novo? É? Não, né? Amanhã a gente vai almoçar de novo, né? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A gente não come todos os dias. A gente não come muitas vezes, até várias vezes ao dia. A Bíblia, a gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente lancha, a gente janta. Come até demais, né? Tem que diminuir, né? Então, mas por que a Bíblia, sabe, a gente tem que alimentar a nossa alma da palavra de Deus? Como que eu faço isso? Lendo a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Se você não sabe ler, pede para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem cuida de você, para ler a Bíblia para você.
Porque assim como a gente se alimenta e fica forte, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, nós nos fortalecemos. Papai e mamãe, você quer que seu filho seja cheio da palavra de Deus? Deixe ele ver os seus olhos constantemente nesse livro. Deixe ele ver você ter sede da palavra de Deus, porque se você não tiver, eles não vão ter. Porque eles são um reflexo do que eles vivem em casa. Somente as Escrituras. De onde vem a nossa dependência? É de Deus? Ou é do chefe? Ou é da promoção? Somente as Escrituras. E como tem conteúdo para a gente se fortalecer. Então nós precisamos ver isso. Martinho Lutero, ele viu isso, ele falou, não posso ficar calado. Eu preciso que todas as pessoas saibam que é somente a fé, que é somente a graça, que é somente Cristo, que é somente as Escrituras. E a última sola que ele diz, só a Deus glória. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Recebeu uma promoção, papai, mamãe? Deus me abençoou. Deus abriu a porta. Deus tem comandado a minha vida. Quantas vezes nós pensamos que é pelo nosso braço, que é pelo nosso intelecto que a gente consegue todas as coisas? Não, somente a Deus glória. E por isso que a gente vive, às vezes, uma vida tão longe da presença de Deus, tão longe do conhecimento de Deus, se a gente não abre a nossa boca para glorificar. E Martinho Lutero trouxe essas verdades. Nas 95 teses, tem outras que são próprias para a igreja católica, que é a igreja que ele fazia parte. Mas se a gente memorizar essas 5, trazer elas no nosso coração, para a nossa vida, né? E o desafio é estude, sabe? Se aprofunde no conhecimento de Deus, em saber quem Deus é, o que Ele fez, as promessas dEle para nós, que nós possamos viver somente pela fé. Que nós possamos realmente saber que a graça de Deus governa as nossas vidas. Que a Bíblia seja realmente o nosso livro guia, para que nós possamos chegar a Cristo, que é o nosso único Salvador. E acima de todas as coisas, que nós possamos glorificar a Deus. Faz assim, todo mundo, ó. Respira. Sabe quem que deu o fôlego de vida para a gente? Deus. Então a gente precisa de glorificar a Deus. Que palavras têm saído da nossa boca? Tem pessoas que só sabem reclamar. Já vi até crianças gritando, xingando o pai e a mãe. Sabe? Tudo que a gente faz deve ser para glorificar a Deus. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo. Mas se você olhar no seu celular, o seu uso do seu celular, você vai ver que você tem muito tempo. Só que você não tem tempo para as coisas certas. E aí nós precisamos realmente nos encher da palavra de Deus. Por isso, olha só, que a gente comemora, dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Um dia que a vida de Deus veio. E sabe o que o mundo comemora? A morte. Olha só. Sabe, o tanto que o inimigo das nossas almas, ele é sorrateiro e ele quer realmente nos afastar da presença de Deus. Imagina como nós estaríamos hoje se pessoas como Lutero e outros não tivessem lutado para tornar a palavra de Deus conhecida e por meio dela nós conhecemos a salvação de Deus.
Se hoje temos a Bíblia na nossa língua, né? Se hoje temos essa liberdade de poder cultuar e adorar a Deus, é porque homens e mulheres pagaram um preço para poder nós termos essa palavra em nós. E aí nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos nos aprofundar, como diz lá em Joel, em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Graças a Deus vivemos num país que temos liberdade. Podemos ter coleções de Bíblias de estudo na nossa casa, que a gente quiser. Mas temos no nosso celular, na nossa mão, versões e versões, se a gente quiser ver. Mas nós não gastamos tempo com isso. Por isso que a igreja se torna fraca. Por isso que nós precisamos nos levantar e realmente fazer a luz de Deus brilhar. E ela só vai fazer isso quando nós tomarmos essa posição. Somos sim protestantes, somos sim reformados, somos sim cristãos, porque é somente Cristo que pode nos levar a Deus. O plano de Deus, Ele tem um plano para que todos nós um dia possamos estar com Ele eternamente. Esse plano começou ainda lá no Éden, quando Deus criou tudo perfeito. Como é que é o nome do primeiro casal que foi criado por Deus? Adão e Eva, né? Deus os colocou ali. Né? Depois a gente sabe que aconteceu a questão do pecado, mas a Bíblia nos diz que Deus ainda tem um plano para que um dia nós possamos morar eternamente com esse Deus no céu, que é o lugar que Ele está preparando. Mas o pecado que entrou no céu, que entrou lá no Éden, ele não pode entrar neste céu. O que é pecado? Tem um que brigando, falando mal do coleguinha. A mamãe falou que não era para comer a uva, não. Foi lá e mamãe não está vendo mesmo. A mamãe não vê, mas Deus vê. Vê, né? A mamãe está falando e eu estou aqui, estou nem aí, estou nem te ouvindo. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 3:23? Olha aqui, todos. Até eu, todos nós somos pecadores. E por causa do nosso pecado, a gente não pode entrar neste céu maravilhoso que Deus fez. Não podemos, o pecado não entra no céu. Mas Deus, Ele amou o mundo tanto que Ele deu seu único filho, Jesus. Para quê? Morrer na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. E que delícia a gente poder ter acesso a todas essas verdades pela palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz que Jesus morreu, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, preparando lá no céu realmente um lugar para cada um de nós. Então Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu faço coisas que não agradam a Deus, e reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, e recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a Bíblia me diz que eu tenho um coração limpo diante de Deus. E essa é a verdade do Evangelho que nós precisamos viver, que nós precisamos pregar, a tempo e a fora de tempo. Você já tem Jesus como seu Salvador? Se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, será que você já vai realmente com o Senhor nos céus? Você tem Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Que se Cristo voltar hoje, você é um salvo, você é uma salva por Deus? Não existe outra forma, não existe barganha, não existe dinheiro, não existe maneiras algumas, somente Cristo. E se você não tem Jesus, se você quer receber Jesus como seu Salvador, não saia daqui desse culto hoje,
sem você fazer a sua confissão de receber Jesus como seu Salvador. É somente Ele, somente Cristo realmente pode nos garantir essa entrada no céu, que há muito tempo atrás e até hoje muitos ainda vendem de alguma forma para que as pessoas vão. Mas aí acabou? Não. Quando a gente recebe Jesus, a gente precisa de crescer em Cristo. E a gente cresce em Cristo lendo e obedecendo a Bíblia. Lendo e obedecendo. Vocês crianças que já sabem ler, vocês já podem ler. Papai e mamãe, já repito mais uma vez, leia. Quantas vezes já leu a Bíblia toda? Há países aí, até hoje. Mês passado, quantos cristãos morreram? Simplesmente porque acreditavam em Deus e tinham a Bíblia. Na Nigéria, na Coreia do Norte. Nós temos as Escrituras e não damos o valor devido a ela. Que elas não sejam tiradas de nós, para nós darmos o valor que é merecido a ela. Leia e obedeça a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração, fale do amor de Deus para outras pessoas e faça parte de uma igreja. Isso sim faz de mim e de você alguém que segue a Deus. Então essa é a história que eu queria contar para vocês, dessa reforma protestante que aconteceu há 508 anos atrás. Muito tempo, não é? Mas ainda é viva. E que nós possamos aprender e continuar aprendendo sobre Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, sentados mesmo como vocês estão. Senhor, diante da Tua presença, nos colocamos na noite desse dia. Aquece nosso coração, ó Deus, para que nós possamos ter sede, fome, não das coisas deste mundo. Cantamos isso aqui no louvor. De distrações que venham nos afastar do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós temos sido negligentes e não dado o verdadeiro valor que a Tua palavra, que a glória do Senhor merece, por simplesmente estarmos aqui. Senhor, que não possamos ser somente ouvintes, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra. Pega, Senhor, cada pai, cada mãe, cada avó, cada tio, cada tia, cada primo. São tantas pessoas que estão aos nossos redores, que nós possamos, ó Deus, fazer diferença na nossa geração, ó Deus, na nossa igreja, aonde o Senhor tem nos plantado, que possamos anunciar o Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, e que possamos realmente, Pai amado, ser protestantes, ó Deus, neste mundo, que está cada dia mais caminhando para o caos, porque a Sua palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Realmente nós não somos daqui, somos peregrinos nessa terra, mas que nós possamos, ó Deus, como Martinho Lutero e tantos outros, ó Deus, defenderam a Tua palavra, que nós possamos defender, a começar em nós, nas escolhas que nós fazemos, do que vai estar diante dos nossos olhos, na tela do nosso celular, na tela da televisão. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a glória do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, dos tempos que andamos longe do Senhor, e que possamos realmente ter uma vida diferente diante de Ti.
Obrigado, Senhor, por essa palavra. É a palavra viva do Senhor. E que ela não volte vazia. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos... Meu esposo está aqui comigo, Glauco. Em janeiro a gente faz 30 anos de casados. Nós temos 2 filhos. São casados. Servos do Senhor. Nós podemos dizer que eu e a nossa casa servimos ao Senhor. Algo que eu tenho, igrejas que eu vou, é a questão do culto doméstico. Pais, abram a Bíblia nas suas casas. Separe um tempo. Procure algum recurso. Vamos começar agora, dezembro já está aí. Faz o advento do Natal. Tem tantos recursos maravilhosos na internet que você pode adquirir, você pode fazer, montar. Você pode montar na sua casa. Sabe, procure ferramentas. É nossa responsabilidade, nossa como pais. A igreja está aqui, a igreja anuncia. Mas Deus não vai cobrar da gente o carro que a gente dirigiu, ou o emprego que a gente teve. Deus vai cobrar o que a gente fez com a herança que Ele nos confiou. Porque se nós tivermos as nossas casas fortificadas pela palavra, essa igreja vai ser uma igreja fortificada pela palavra. Então eu faço esse desafio para vocês. Eu tenho um material que eu usei com os meus filhos, que ele é publicado pela Rádio Transmundial, que é tipo assim, surpresas para hoje, que são pequenos devocionais diários, né? De 3, 5 versículos no máximo, que a gente abre a Bíblia, fala sobre algo que está comentando nesse texto bíblico e termina com oração. Esse é um recurso só que eu trouxe como exemplo para vocês. Eu trouxe alguns desses para vender. Hoje, meu ministério, eu vendo, eu trabalho com essa questão de livraria, e eu não poderia deixar de trazer esse material para vocês, mas procurem. Tem um outro grupo que chama Discipular. Vocês entram na internet, lá eles vendem esse material do Advento, que você pode fazer na sua casa, 25 dias antes do Natal, tem desafios para as crianças, sabe? É muito lúdico. São ferramentas que a gente precisa de ter para poder trazer a palavra, para que eles venham entender. Mas o principal é que vocês também vivam isso, tá bom? E tá aí, a Gisele tem meu contato, depois vocês podem conversar e a gente pode trocar mais algumas ideias sobre isso. Obrigada, tia Gisa. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder